Pessoal, notícia muito urgente. Ministro Ricardo Lewandowski acaba de dar uma canetada no Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu suspender o processo da Operação Lava Jato contra Paulo Okamoto, diretor do Instituto Lula e um dos amigos mais próximos do presidente Lula, e o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci. O caso em tramitação na Justiça Federal do Distrito Federal trata de doações supostamente ilícitas da Odebrecht ao Instituto Lula entre 2013 e 2014, no valor total de 4 milhões de reais. Tomada na sexta-feira 10 e publicada nesta segunda-feira 13, a decisão de Lewandowski atendeu a um pedido da defesa de Okamoto, que havia solicitado ao ministro a extensão de um entendimento aplicado em benefício do próprio Lula em setembro de 2021, para considerar nulas as provas apresentadas contra ele a partir do acordo de leniência da empreiteira baiana. Ao declarar o material como imprestável, Lewandowski lembrou que os arquivos chegaram a ser transportados em sacolas de supermercado por procuradores da Lava Jato, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação. Então, a acusação contra Okamoto e outros réus pelo caso das doações ao Instituto tem entre as evidências a planilha italiana, que tratava de vantagens indevidas negociadas entre a empreiteira e Palocci, e a conta denominada Amigo, que segundo a Odebrecht era destinada a atender Lula com propinas. Então, já no último dia 27 de janeiro, a Justiça Federal em Brasília decidiu que o caso deveria continuar sendo processado em relação aos acusados, menos Lula, beneficiado pela decisão de Lewandowski, que suspendeu o processo em relação a ele. Para a defesa de Paulo Okamoto, no entanto, a continuidade da ação materializa perigo de iminente dano processual irreparável ou de difícil reparação, já que está baseada em provas consideradas nulas pelo STF. Os advogados de Okamoto pediam que o processo fosse suspenso cautelarmente em relação a ele e no mérito trancado. A denúncia afirma que a construtora Norberto Odebrecht fez a doação ilícita de 4 milhões de reais ao Instituto Lula por meio de 4 repasses de 1 milhão de reais. Segundo o Ministério Público Federal, os valores doados oficialmente vinham de crime de organização criminosa, cartel, fraude à licitação e corrupção em contrato da empreiteira com a Petrobras, e eram negociados na planilha italiana e na conta Amigo. Então, pessoal, antes do pedido de Paulo Okamoto, que integrou a equipe de transição do governo Lula, Ricardo Lewandowski já havia estendido a decisão aplicada ao petista quanto às provas da Odebrecht e suspendido processos contra políticos como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, o deputado federal Pedro Paulo, o ex-ministro Paulo Bernardo e o ex-presidente da Fiesp, Paulo Scarpe, e o empresário Walter Faria, da cervejaria Petrópolis. Há outros nomes na fila de Lewandowski, como o ex-ministro Edson Lobão e seu filho Márcio, réus em uma ação da Lava Jato no Distrito Federal, e o publicitário Paulo Luciano Tenuto Rossi, conhecido como Palu, irmão do presidente do MDB, Baleia Rossi, réu na mesma ação da Justiça Eleitoral de São Paulo, que mirava Scarfe.